Fala galera, Reni da NIF, nosso canal do empreendedor raiz, empreendedor para empreendedor, de coração para coração, só dica fera para você criar o seu business do zero e conseguir criar empresas milionárias, muitas vezes sem investir nada, que foi o que a gente fez. A prosa de hoje é o seguinte: 5 livros para quem está começando a empreender ou para quem quer dar um life change e não tem o hábito de leitura. Então, 5 livros para você poder fazer essa virada de chave. Foram livros que eu escolhi para listar para vocês porque mexeram muito comigo. Tem diversos livros bons, tem livros técnicos de empreendedorismo que são muito foda e a gente precisa desses livros, mas só que esses 5 livros, eles tocaram no meu mindset e na forma de eu pensar em negócios e patrimônio de uma forma bem significativa. Então, bora para lá. Primeiro livro, que é o meu livro de cabeceira, quem troca ideia comigo sabe o tanto que eu amo esse livro. Eu ganhei esse livro quando um amigo chegou para mim e falou assim, ainda na época da faculdade, ele falou: Renan, eu tenho um livro, velho, que é para você ler, para você ver como é que você é, porque ele fala muito do seu jeitão, é tipo você. E aí, lógico, eu fiquei curiosaço para ler esse livro, e li o livro e me identifiquei pra caralho e aprendi, assim, infinitas coisas com esse livro. Tanto é que eu já devo ter lido esse livro mais de 15 vezes tranquilamente. Tem 2 livros dessa lista que eu devo ter lido mais de 15 vezes. Então, o livro de cabeceira, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Quem não leu esse livro, você está perdendo o tratado compilado de como lidar com as pessoas no mundo. Em qualquer cultura, em qualquer continente, é um livro ocidentalizado, mas funciona. Ele trata da raiz humana, então uma coisa que não é mutável. Então é um livro que já tem anos, não sei se já completou 100 anos de escrita do Dale Carnegie, mas é um livro que te ensina todas essas nuances, e se você aplicar isso, você vai conseguir tocar e entender o coração das pessoas. E business é pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, o primeiro livro da lista, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, pega a dica dos 5 livros, esse é só o primeiro, acompanha até o final, e qualquer um deles que você já tenha lido, conta pra gente como que esse livro te influenciou, qual deles você já leu, e se tiver algum que recomenda também, coloca aí nos comentários. Segundo livrinho da lista, que é muito falado também, esse livro é o livro da mudança de chave daquelas pessoas que ainda não descobriram como ficar rica, como ganhar grana, como se tornar milionário. Porque essas pessoas ainda estão vivendo no mundo dos assalariados. Essas pessoas ainda estão vivendo na corrida dos ratos. Então, o segundo livro, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, é um clássico da literatura empreendedora, mexeu muito com o meu coração empreendedor, porque ali eu vi a importância da gente construir patrimônio. Ali eu aprendi a importância de um jurídico nas empresas. Ali eu aprendi a importância de você olhar para o longo prazo ao criar negócios. E todos os nossos negócios até então foram pensando em longuíssimos prazos. E com isso, a gente pensando em patrimônio. E com isso, a gente cresceu muito. Então, puta livro para empreendedor, Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu, pode já fazer a comprinha aí. No final desse vídeo ainda, eu vou dar uma dica extra para você poder abocanhar essas leituras todas. Para eu que gosto de ler pra caramba, essa é uma dica que me salvou muita grana. Então eu te passo ainda no final desse vídeo uma dica extra sobre essa e outras leituras. Terceiro livro, dica fera, por que desse livro? Esse livro, uma amiga minha, ela tá num processo de mudança de vida, de jornada de trabalho, de tudo. E eu pensei nela e pensei nesse livro aqui, que foi um livro que me tocou numa fase também, que eu sempre indico para pessoas que estão passando por mudanças muito profundas na vida dela. Que seja uma mudança de jornada, você largou o seu trabalho e está numa zona de desconforto e quer empreender, ou até mesmo uma pessoa que perdeu um ente querido, ou uma pessoa que teve uma vida toda desestruturada depois de ter tido uma virada do mundo, que a vida às vezes dá essas viradas na gente.
Então esse livro, ele entra é um livro bem pequenininho, mas que ele entra numa hora quando a gente está nessa mudança de direção, entendeu? Às vezes nosso caminho, às vezes a gente tem um desenho ali de vida que a gente não conhece, que nosso caminho é ir para lá. Mas são várias estradas que nos levam. Às vezes nós estamos numa estrada para esse rumo aqui, ó. E esse livro, às vezes, mostra que às vezes a gente faz assim, ó, e a gente muda a estrada. E às vezes a gente que tá aqui, a gente olha aquela mudança e fala assim, caralho, minha vida virou do avesso. Mas às vezes ela tá indo para a direção certa. Então essas viradas de chave, às vezes geram um desconforto, uma dor e etc. E esse livro é o livro ideal para você ler se você passa por um momento desse, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Um livrinho pequenininho, lindo, com uma historinha que resume a dificuldade do ser humano em aceitar essas mudanças e como que elas são benéficas. Então essa é a terceira dica. Quarto livro da listinha do empreendedor. Esse livro, ele quebra as raízes de crenças financeiras limitantes. Dinheiro não dá em árvore. Não dá mesmo não, mas escutar isso é ruim. Rico não presta. Quem ganha dinheiro não é bom. Tem que trabalhar demais para você ter dinheiro. E outras crenças que a gente escuta em todo lugar, que às vezes a gente herda isso da nossa família e não é culpa deles carregar essas crenças, mas essas crenças, elas vão travar o nosso crescimento. Então, quebrar essas crenças é muito relevante para você poder destravar o seu crescimento exponencial. E este é o segundo livro que eu li mais de 15 vezes. É um livro que eu li e reli para poder memorizar e poder incorporar aqueles hábitos, que é O Segredo da Mente Milionária, de T. Harv Eker. É um livro pequenininho também, mas com dicas preciosíssimas para a gente fazer esse life change das crenças limitantes financeiras. Então, um puta livro com várias sacadas. Quem não leu ainda pode comprar o seu aí. O último livro, última dica, antes da dica prêmio do dia, mas é um livro que tocou muito para mim também e que é um autor assim best-seller em vários livros que ele escreveu, e tem livros que estão sendo lançados hoje em nome da escrita dele e que estão sendo best-seller até hoje. Então é um autor que tem que ser lido. E esse livro, ele me ajudou a montar a minha mente mestra. O que é a sua mente mestra? Se você saiu numa situação muito desfavorável de vida, não importa aonde você saiu, mas para onde você quer ir. Então, a gente conhece várias histórias de gente que veio do zero, situações extremamente adversas de vida e que conseguiu virar a chave. E esse livro mostra uma das técnicas mais poderosas para se fazer isso, que é você criar a sua mente mestra. Se o seu ambiente, se a sua família, se os seus pais, se os seus tios, se as pessoas próximas a você, os seus amigos, são um ambiente negativo, destrutivo, não próspero, você precisa de ter conselheiros que sejam esse exemplo para você. Mas como você vai ser isso se você está imerso num mundo que não é isso? Através da leitura, através da mente mestra. Então esse livro ensina a gente a montar a sua mente mestra, a sua mesa com os seus gurus em cada ponta da mesa, uma mesa fictícia, mas extremamente real na minha mente quando eu montei a minha, e você coloca aqueles gurus. Então, a minha mesa, por exemplo, eu tinha numa ponta Jesus. Eu queria escutar o que Jesus me falaria quando eu estivesse no momento de julgamento e etc. Eu queria escutar, porque é um cara fenomenal. Eu não mencionei aqui dos livros de leitura da Bíblia, apesar de não ser vinculado à parte de religião, mas sou muito vinculado à fé. Então eu falo de livros de Bíblia, budismo, Alcorão e etc., porque eu estudo eles filosoficamente e sou apaixonado pela fé e etc. E Jesus foi um gigante no mundo, uma pessoa que tocou muitos corações. Então, é uma pessoa para a gente ter na nossa mente mestra. E assim eu fui compondo a minha mente mestra. Então, esse livro, ele indica para a gente como fazer isso. Você lê livro dessas pessoas e coloca elas na mesa, e quando você tiver uma puta decisão, você coloca para elas responder. Estudo mentalmente. Eu já resolvi enigmas da minha vida com essa mente mestra. E qual livro que é esse que fala isso e muito mais? Quem Pensa Enriquece,
do lindão Napoleon Hill. Napoleon Hill foi foda, um escritor violento, foi um dos primeiros coaches do mundo e que influenciou milhões de pessoas. E até hoje influencia, mesmo depois de sua ida. Então esses são os cinco livros. Se você curtiu esse conteúdo, curte o vídeo aí e compartilha esse conhecimento com a galera. E agora a gente vai para a dica bônus. Dica bônus é o seguinte: quando você for comprar livro, existem 3 formas principais. A gente tem um e-book, eu não sou muito fã de e-books, eu gosto do livro físico. E a gente tem hoje na compra de livro, a gente tem a Amazon e outras que a gente consegue preços bons em livros. Porém, galera, se vocês nunca compraram o livro em sebo, vocês estão perdendo e deixando dinheiro na mesa. Existem excelentes exemplares de diversos desses livros que a gente consegue comprar por 5, 10, 15 reais. Então, onde você ia comprar um livro de 50 reais novo, se você entra num sebo, você consegue comprar 5 livros. Então você consegue montar uma biblioteca. Isso quando você não consegue baixar vários desses livros de forma gratuita. Então não deixe, hoje o conhecimento é acessível, não deixe esse gatilho de eu não tenho dinheiro para comprar livro, porque isso não existe hoje. Você consegue comprar de forma extremamente barata e você consegue muitas vezes exemplares desses livros de forma gratuita para você ler. Então é isso aí, o conteúdo de hoje desses 5 livros tops. Depois a gente grava vídeo indicando para vocês aqui livros técnicos que a gente precisa tanto de trabalhar esse mindset e a visão, mas a gente precisa da parte técnica também se a gente quer criar negócio sólido. Fechou? Tamo junto!